A Bárbara contou esses dias como é que ela chegou nesse mundo do tricô. E aí a gente estava conversando aqui em off na Tricopídia e eu falei do meu caminho até chegar aqui e resolvi gravar também para compartilhar com vocês. Eu aprendi tricô com a minha mãe. Eu tinha uns 12, 13, 14 anos, nessa faixa de idade assim. Eu primeiro aprendi crochê, então foi a minha primeira experiência com os fios. Não, minto. A minha primeira experiência com fios foi com bordado e fuxico. Mas então a minha primeira experiência com fios foi em crochê e eu aprendi crochê muito fácil assim. Então o crochê pra mim era uma técnica muito fácil. E a minha mãe sempre fez tricô e eu quis aprender também porque eu sou uma pessoa curiosa. Gente, foi a maior dificuldade do mundo. Eu nunca tive tanta dificuldade para aprender uma coisa como tive no tricô. Rolava até uns estresse lá em casa porque eu não tinha paciência com as duas agulhas, né? Eu já sabia fazer o crochê e tal, aquela coisa arada toda. A minha habilidade era 000 para fazer o tricô. Eu fui aprendendo e fiz muita coisa básica. Blusa básica, cachecol, coisas muito básicas, tudo muito reto, tudo muito sem acabamento. E assim foi a minha vida por muito tempo. O meu salto no tricô, quem é de Curitiba vai lembrar. Teve uma época que aconteceu um acidente que um ônibus ligeirinho entrou numa loja no centro de Curitiba. E eu tava ansiosa para ver esse jornal nesse dia, porque ia ter uma matéria sobre um grupo de tricoteiras que se encontrou em Curitiba. A matéria acabou ficando pra gaveta e pro outro dia. E foi ali nessa matéria que passou outro dia, que eu acabei assistindo outro dia, que eu encontrei um grupo de tricoteiras numa época em que os grupos eram por e-mail, sabe? Grupo de Yahoo, grupo de... acho que tinha do Google também, mas os mais tananã eram do Yahoo. Então foi lá que eu conheci o Crazy Knitting Ladies e o meu tricô deu um salto de conhecimento, assim, que vocês não têm ideia, assim. Então era uma época que a internet já tava ficando mais popular e mais fácil de usar, e eu consegui acesso a uma comunidade gigante de tricoteiras super experientes e que compartilharam muito conhecimento. Então, foi dali que eu me transformei numa tricoteira para uma tricoteira, sabe? Então o meu pulo do gato foi essa comunidade do Crazy Knitting Ladies e foi a partir dali que eu comecei a conhecer pessoas, a conhecer técnicas, a ficar ainda mais curiosa pelo tricô e mudou a minha vida completamente de tricoteira, né? Foi a partir do Crazy Knitting Ladies que eu criei a minha primeira receita. Tanta coisa aconteceu a partir de lá, mas eu acho que essa foi a virada de chave na minha vida como tricoteira. Desse dia em diante, desse dia da matéria em diante, meu tricô nunca foi igual. Então, assim, essa comunidade que me abraçou foi tão importante para o meu desenvolvimento que, nossa, eu acho que as pessoas nem têm noção do impacto que elas tiveram na minha vida. E eu sou muito feliz por ter participado dessas comunidades e ter chegado até aqui como tricoteira.